expulsando da cidade, o apedrejavam. Esse era Estevão. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Senhor, nosso Deus e Pai, que o Senhor possa nos ajudar nesta manhã. Senhor Deus precioso. Sabemos que há um propósito de estarmos aqui. Sim, ó Deus. Às vezes pensamos que o Senhor cumpre o seu propósito só quando estamos fortes. Mas é quando somos fracos, o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É verdade, Senhor. Deus querido, fala conosco nessa manhã, na leitura da tua palavra. Sim, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, perdoando todos os nossos pecados, transgressões e erros. Nós queremos que a tua unção possa nos envolver enquanto lemos a tua bendita palavra. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem se assentar. Bom, hoje estamos com a falta da energia, mas não nos impede, né, de cultuarmos a Deus. Graças a Deus. Esperemos que até a tarde já vai ter voltado. Eu quero falar nessa manhã sobre duas palavras que parecem que o mundo e até nós mesmos não temos entendido muito bem essas duas palavras. Sabe quais são elas? A palavra morte e a palavra vida. Essas duas palavras. Morte e vida. Elas têm perdido o seu verdadeiro sentido ou o seu verdadeiro significado. Começando na mensagem, perdão, aqui no 41, diz assim o profeta. Prestem bem atenção. Quando o homem pecou no jardim do Éden, isso aqui é um assunto muito profundo, maravilhoso, muito simples, mas quem consegue captar isso se torna uma substância muito forte para a fé. Quando o homem pecou no jardim do Éden, ele cruzou um grande abismo, separando-se do eterno. Vocês sabiam que, nós vamos ver aqui, o homem lá no jardim do Éden, ele era eterno. Ele não ia morrer. Ele ia ser eterno. O que trouxe a morte foi o pecado. Ele cruzou um grande abismo, separando-se do eterno. Então, começou a morrer. O homem, naquela época, era eterno com Deus. A carne não ia envelhecer, o verme não ia consumir, porque o homem ia viver assim, com a carne mesmo. Eterno com Deus. Ele não ia ter cabelo branco, não ia ter dor, nada. Foi quando o primeiro pecado aconteceu, então separou o homem, tirou do homem
Cristo, a eternidade dele. Então o homem começou a murchar, ter doença, ter dor, chorou, né? Primeira vez, chorou. Ele não tinha enfermidade, tristeza ou morte. O homem não foi feito para morrer. Deus não criou, Deus não cria para morrer. Deus não faz para desfazer. Deus tinha feito para ficar estabelecido. Amém. Quem fez com que isso acontecesse foi aquele que está lutando até hoje, Satanás. O homem não foi feito para morrer. O inferno não foi feito para o homem. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, e não para a humanidade. Porque eles foram criados na terra para serem filhos e filhas de Deus. Mas quando o homem pecou, grave bem essa palavra hoje, nessa manhã, a palavra pecado. Quando o homem pecou e cruzou a linha divisória que separava entre o certo e o errado, ele se separou de Deus, não deixando para si nenhum caminho de volta. Ele estava totalmente perdido. Não podia voltar porque tinha pecado. E Deus disse: o dia que comerdes, nesse dia morrereis. Morrereis. Vamos gravar essa palavra, morte e vida, nessa manhã, para nós chegarmos a uma conclusão. No 47, ele diz assim: agora, a palavra morte significa separação. Morte significa separação. Vamos assim adiantando as coisas. Na Bíblia, em vários versículos, quando Jesus se referiu a irmãos ou crianças, quando a pessoa estava morta na nossa linguagem, Jesus dizia: ela dorme. Ela está dormindo. Vê a escritura que nós lemos, ó. Estevão foi apedrejado, e quando ele estava indo, separando-se daqui, a Bíblia diz: ele clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute esse pecado, e tendo dito isto, adormeceu. Não morreu. Ele adormeceu. Porque a palavra morte mesmo não é essa que a pessoa entra dentro de um caixão e é enterrada no cemitério. Isso não é morte. Isso é uma separação. Ela está vivendo em algum outro lugar. Agora nós vamos chegar exatamente aqui no que é morte mesmo. A palavra morte significa separação. Quando morremos desta maneira, não significa nossa morte física, não significa que estamos mortos. Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Agora, essa morte da qual está falando aí, é separação da presença de Deus. Mas a morte física pela qual temos que passar aqui, ainda assim, não é morte. Estão entendendo? Amém. Ainda assim, não é morte. Ainda estamos na presença de Deus. Amém. Aí o ser humano
que é um cristão, começa a ficar corajoso. Eu começo a entender um pouco agora da fé, né? Aí você pensa assim, irmão, diz, o porquê, como que pode um ser humano ter a capacidade de entrar dentro de uma arena cheia de leões, cantando? É porque ele sabia, não, aquilo ali não é a morte. Porque um leão pular na minha garganta agora e me arrancar os pedaços, então acabou. E a minha fé em Jesus Cristo e a experiência que eles tinham lá nas cavernas, com a presença de Deus na alma deles, eles sabiam que tinha uma vida depois dessa aqui. Amém. Então, a hora que os portões se abriam, quem sabe alguém chorava, não sei como que funcionava bem, mas que tal, né, os irmãos entrarem com as mãos dadas assim, louvando a Deus. E as pessoas nas arquibancadas, como um estádio de futebol, aquilo era uma diversão para eles rindo daquilo, e o imperador se embriagando, Roma, rindo daquilo, e os irmãos entrando, e os leões vinham, e eles estavam cantando. É porque eles sabiam, essa morte aqui não é a morte, porque ainda estamos na presença de Deus. O corpo volta para o pó de onde vem, mas a alma, ela só sai do corpo e já entra num outro corpo que está preparado ali. Amém. Está na presença de Deus. Amém. Agora, quem não está na presença de Deus aqui, não vai estar na presença de Deus ali. É uma insensatez as pessoas pensarem que depois que todo mundo morre, vira um anjo e vai para o céu e aquela coisa. Não. O reino de Deus começa aqui, ó. Amém. O reino de Deus. Por que Jesus disse? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Sabe o que é o reino de Deus para nós hoje? É o Espírito Santo. Amém. Se você não tem esse reino de Deus no seu coração aqui, não tem como você entrar nele lá. Não pode. O Mombrana fala assim. Eu ia tentar não comentar muito, porque tem bastante matéria aqui para não atravessar o horário. Mas o Mombrana diz assim que a morte não muda o nosso caráter. Bom, hoje eu sou um homem violento, bato nas pessoas, roubo, eu morro, quando eu estou subindo para o céu eu viro um santo, um anjo. Não, o mesmo caráter que eu tenho aqui é o caráter que eu tenho que encontrar Deus lá. Vocês sabiam que quando Samuel morreu, o profeta Samuel morreu, naquela época Jesus não tinha vindo ainda morrer por nós, então as pessoas, os seus pecados eram intermediados por sangue de animal, de touro, de bodes, de pomba e tanta, conforme o pecado era um animal. E naquela época era fácil de fazer contato com os mortos. Sabiam disso? Alguém diz, não pastor, isso não existe. Existe. Podia fazer sim. Podia fazer sim. Hoje não pode fazer por causa do sangue de Jesus. Aquele lugar chamado paraíso, que a Bíblia fala, quando Jesus disse para o ladrão assim, hoje mesmo tu estarás comigo no meu paraíso, aquele lugar chamado paraíso, diz o profeta, ele não existe mais. Hoje ele é chamado de sexta dimensão. É um lugar diferente. Mas naquela época, Samuel estava lá, já tinha morrido, e Saul queria ouvir de Deus alguma coisa, e ele foi e tentou falar com Urim Tumim, tentou pedir um sonho a Deus, e nada Deus falava com ele. Sabe o que Saul fez? Ele chamou uma bruxa. A Bíblia fala assim. Ele procurou uma bruxa, pitonisa de Endor, e foi até ela e disse, ó, você sabe como fazer aí? Eu preciso falar com Samuel, profeta Samuel. E você vê que a bruxa entrou nessa região, ela foi e mandou chamar, ou chamou Samuel, assim, e Samuel foi visto na outra vida que ele estava com o manto de profeta.
Então isso é, ele foi profeta aqui, ele foi profeta desde que nasceu e foi profeta até lá onde ele estava. Então se a pessoa é um mentiroso aqui, vai ser um mentiroso depois que morrer. Se a pessoa é um pecador aqui, vai ser um pecador depois de que morrer. Agora, se a pessoa está na presença de Deus aqui, é um cristão aqui, ele vai continuar na presença de Deus lá. O inferno não quer crente. É verdade. O inferno, ele quer pessoas que não gostam de Deus, que não querem a palavra de Deus. Agora, vamos aqui para nós não sair do assunto. A morte física pela qual temos que passar aqui, ainda assim não é morte. É aí onde nós vemos assim, a palavra morte está perdendo o seu significado. Ainda estamos na presença de Deus. Nós nos mudamos deste lugar para um lugar mais perto dele em sua presença. Não é a morte que chamamos morte, que chamamos aqui. Agora nós vamos descobrir, com certeza muitos já captaram, o que é mesmo a morte. Né? Na perguntas e respostas número 14, parágrafo 14, o profeta fala assim: e pensando sobre aquilo, eu pensava sobre isso, que a morte não está associada com a vida. Vai captando. A morte e a vida não tem como elas estar juntas dentro do mesmo copo. É como o azeite e a água, elas não misturam. Vida e morte não podem existir ao mesmo tempo. As árvores têm que a seiva saindo delas antes que as folhas possam morrer na árvore. Portanto, a morte está associada, grave isso aqui agora. Eu penso no estado do ser humano. A morte está associada com o pecado. A morte e o pecado andam com as mãos dadas. Onde um está, o outro está. Onde está o pecado, está a morte. A morte está associada com o pecado. Porque antes que nós tivéssemos algum pecado, não tínhamos morte de forma alguma. Um trouxe o outro. O pecado vem, quando ele chegou, ele trouxe a morte. Não tínhamos nenhum pecado, nenhuma morte. Porém, onde existe morte, então há pecado. E onde há pecado, existe morte. Porque os resultados do pecado são a morte. Romanos capítulo 6, né? Esse que é o versículo 23. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Já pensou que salário é esse? Porque o salário do pecado é a morte. Pastor, mas que morte é essa? Então, a pessoa que peca, toma um tiro, como é que é? Essa morte física, um cristão ele pode morrer de coisa até pior do que um do mundo. Nós temos um irmão da mensagem, irmão João, as irmãs conhecem ele. Ele foi, irmão Luiz, acho que conhece, ele foi, como é que chama assim, quando um pensa que é o outro? Aquele irmão que foi assassinado lá, ali de Curitiba, confundido, né? Lembra dele, né? O irmão foi confundido com outra pessoa e tomou um tiro. Foi assassinado, né? Foi isso, foi tiro, né? Parece, né? Foi assassinado e morreu de tiro. Então, o ímpio pode morrer com tiro, o cristão também. O ímpio pode morrer fisicamente com acidente, o cristão pode também. O Mombrana bateu o carro. Tem pessoas que na mensagem, que depois que descobrem que a morte do irmão Brana fisicamente foi com a batida de um carro, mas ficam, nossa, mas como que pode? Como que pode um profeta ter batido o carro e ter morrido? Sim, tinha um mexicano, veio em contramão, com o farol queimado, bêbado, e vinha assim, vem, bateu de frente.
Sabe por que bateu? Porque Deus já tinha terminado com o Mombrano, já tinha usado ele, terminado no sentido físico, para trazer todo esse alimento para nós, e de algum modo Deus tinha que trazer ele ao lar. Então Deus disse, ó meu filho, então vem para casa agora, deixa esse mexicano aí fazer isso, e você vem para casa, e trouxe ele. E assim, se nós tardar, e a hora que Deus tiver terminado conosco, assim pode ser com qualquer um de nós. Agora, você sabe o que é morte? Morte não é ficar preso nas ferragens do carro. Morte não é o câncer pegar uma pessoa e levar ela. A palavra morte não é essa ficar dentro de um caixão. Sabe que a palavra morte é uma pessoa que está separada da palavra de Deus. Ela está morta. Sabiam disso? Nós vamos ver isso aqui na mensagem. A pessoa que não crê, a pessoa que é um incrédulo, a pessoa que separou de Deus, está separada da palavra, ela está morta. Ela está andando, pastor, mas eles estão andando por aí de carro, dando risada, eles têm bastante dinheiro, mas a Bíblia diz que eles estão mortos. Sabiam disso? Pode ler, marque, vocês gostam de anotar, leia depois Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. A Bíblia diz assim, ó, que nós estávamos mortos nos nossos pecados. Antes éramos por natureza filhos da ira, estávamos mortos nos nossos pecados. Mas Deus, que é rico em misericórdia, nos vivificou daquela vida e nos trouxe para essa aqui. Amém. Agora, quem está fora de Deus, fora, assim para ficar mais claro, quem não tem o Espírito Santo e o novo nascimento nessa era, ele está morto. Está caminhando por aí, está andando por aí, mas ele está morto. Porque a palavra morte quer dizer separação. Quando a pessoa não está com o eterno, que é Deus, então ela está morta. Sabe por quê, irmãos? Porque só não morre aquilo que é eterno. E eu te pergunto, o que é eterno? É Deus. Quando você nasce de novo, você se torna parte de Deus. Você fundiu com Deus. Você entrou em Deus. Então você não tem mais fim. Você não tem mais morte. Graças a Deus. Pastor, mas eu estou envelhecendo igual, eu estou, alguma doença às vezes está querendo. Não, mas isso é a redenção do corpo, não foi feita, mas a da alma foi. Então o que acontece? Um cristão não pode morrer. A morte foi extinguida de nós. Porque a morte é o pecado, e nós não temos pecado. Nós temos fé. A fé nos trouxe a vida eterna. Isso é importante nós pensar nisso. Então aquele que a alma que pecar, não diz assim a Bíblia, a alma que pecar, essa morrerá. Você sabe quem que peca? Quem peca é a alma, não é o corpo. O corpo peca porque a alma pecou primeiro. O corpo é salvo porque a alma é salva. Pastor, mas como que o meu corpo é salvo? O meu corpo é salvo do cigarro, da maconha, da prostituição. O teu corpo é salvo de tudo isso porque a sua alma é salva primeiro. Agora, se a sua alma pecar, o seu corpo vai pecar também. Agora, isso é uma coisa profunda. Isso é uma coisa profunda. Vale a pena abrir mesmo as portas do coração e a alma lá de dentro dar um grito e dizer: eu creio, Senhor. Eu creio em tudo que esse profeta disse. Às vezes eu leio uma coisa aqui, outra ali, não entendo muito bem, mas eu olho e digo assim: eu creio nisso. Amém. O diabo não consegue vir na mente de um eleito e ficar assim, ó, falando assim: ah, isso aqui que está na Bíblia, isso aqui que está na mensagem. E aí? Isso aí. A pessoa que fica argumentando na mensagem, na Bíblia, mas como é que pode? Mas isso, aquilo, isso mostra que lá no fundo tem alguma coisa que está errada.
Porque quando lá dentro nasceu de novo e tem fé, entrou em descanso. Amém. Crê, eu creio, então você tem vida eterna. Amém. A alma que pecar, morrerá. Agora ele vai entrar na vida. Mas quando nascemos de novo, do Espírito de Deus, nós temos vida eterna. Amém. E não nos associamos em parte alguma com a morte. Vem? A morte não pode se associar com a vida não pode se associar com a morte. Agora, irmão, sério mesmo, vamos parar assim, eu não quero pregar, quero conversar sobre isso aqui. Vamos parar aqui, vamos pensar nisso, porque isso aqui é muito forte. Quando você é nascido de novo, o profeta diz, não se associando em parte alguma com a morte. A morte não pode se associar com a vida. Então isso significa o quê? Que dentro de nós, ou você creu mesmo e é um crente, ou você não crê. Você não pode, as duas não andam junto. Dentro do seu coração não está a fé misturada com a dúvida, uma hora eu creio, isso você pensa. Dentro mesmo do seu coração, ou você crê ou você não crê. Isso é uma verdade. Mentalmente, sim. Mentalmente a pessoa pode ficar com dúvida, com alguma coisa assim. Mas lá no coração não cabe as duas coisas. Ou a pessoa tem fé, ou a pessoa tem dúvida. Agora, o inimigo trabalha na nossa mente. É claro, ele vem e tenta colocar coisas ali na nossa mente. Mas dentro da nossa alma está a vida. Sabe que essa vida é o novo nascimento. Amém. É o Espírito Santo dentro de nós. Amém. Então, nós nunca vamos morrer. Aleluia. Amém. Pastor, mas e se eu fechar o carro? Não, você só vai se separar. Eu só vou se separar. Pastor, e se uma doença me levar? O meu corpo vai só se separar. Nós vamos só se separar aqui. Mas o profeta fala aqui, continuamos na presença de Deus ali. Agora, é bom garantir isso, né? É bom, não é bom ficar assim, com coisas lá dentro, com coisas assim, pensando, será? É melhor sair da incerteza e ir para a certeza mesmo. Amém. Eu não me canso de pensar nisso. Amém. E falando ontem com alguns jovens cristãos, eu disse, olha o que o profeta falou para os jovens. Se você estivesse ali de pé, na rodovia, e um carro estivesse descendo ali na estrada, na rodovia, a 90 milhas por hora, fora do controle. 90 milhas eu não sei calcular em milhas, o que é a velocidade, né? 90 milhas, isso é cerca de 120. Agora, irmão, só abrir um parênteses aqui. A mensagem não sabeis? Escute isso aqui, sobre velocidade do carro. O Branas ficou admirado aqui, de dizer assim, se você estivesse ali e um carro estivesse descendo a 90 milhas por hora e você estivesse no meio da rua, o que você faria? Você correria rapidamente, porque você não quer que o carro te bata. Escute. Agora, que a igreja, que o seu próprio inteiro era a igreja. Agora, como entramos nesse corpo, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Ah não, desculpe irmãos, é aqui eu tinha notado outra coisa ali, é aqui 37, não sabeis, falando sobre a velocidade. Ontem, ao vir no automóvel, o dirigimos 2 dias de Tucson às 2.000 milhas, Billy e eu. Agora, isso não era quebrando nenhuma lei de velocidade. Nenhuma lei de velocidade. Nós vínhamos bem, eu assentado ali e ele dirigia, o Billy. Eu fiz um punho com minhas mãos como um rifle pronto a disparar.
E eu via que o Billy ia aumentando a velocidade, acelerando o carro. E eu lhe dizia, um momento, moço, o profeta falou, um momento, moço, para o seu filho. Se nos diz a Bíblia, dai a César o que é de César. Logo nós vindo à noite, uma menina estava estendida sobre a estrada. A menina como de 3 anos de idade e a mãe morta numa vala. Um moço bêbado vinha de ROTC, Clube Militar. Um moço de 18 anos de idade dirigindo a 120 milhas no lado esquerdo da estrada, contramão. E eu penso que ele estava por morrer também. Então você pode se dar conta do que é dar a César o que é de César? Gente inocente morrendo. Uma pequena de 3 anos, perdeu sua vida por causa de um soldado bêbado dirigindo. Se calcula que a 120 milhas por hora no lado em que não devia vir. Vinha subindo uma lombada, disparou e ali matou a todos eles. Ele estava morrendo também. Assim é que vem. Embora uma parte fosse inocente, esse moço é culpado da morte cruel, andando acima da velocidade. Irmãos, eu tenho dito e pensado assim, nisso aqui. É claro que a fundura, ontem nós fomos nadar ali, nós, meu irmão Oscar, os irmãos, fomos ali na beira do rio se refrescar. E eu vi que um sabe nadar mais do que o outro, tem mais fôlego que o outro, consegue mergulhar mais que o outro. Deles, do Moedas, todo, eu sou menos experiente com nadar, né? Sei, mas vou na beiradinha e volto. E o irmão Brana, ele conseguia nadar numa fundura que nós não conseguimos. Para ficar bem entendido. O irmão Brana conseguia ir na braçada onde nós não alcançamos. Então talvez se eu tentar, é claro, ir até onde ele ia, eu não vou conseguir. Mas eu tenho que pelo menos fazer a minha parte naquilo que eu consigo. Até onde eu posso. Você já pensou, irmãos? Nós temos um volante na nossa mão, temos um carro veloz na nossa mão. Você já pensou nós andarmos aí trechos como esse aqui, perigosos, 130, 120, aquele absurdo, aquela coisa, o carro passando curva, assoviando pneu, assim, nas curvas e tudo. E aí o irmão Brana disse, gente inocente morrendo. Alguém está do nosso lado, alguém está atrás do nosso banco. Motorista tem que ter direção defensiva, tem que ver a curva de longe, tem que ver se tem pessoas saindo dentro da cidade, se tem criança na rua e tudo. E o irmão Brana, ele era assim. Ele via uma placa e obedecia aquela placa. Se a placa dizia 80, ele andava naqueles 80 e ia naqueles 80 lá. Se a placa dissesse 100, ele ia naqueles 100 e andava naqueles 100 lá. Ele dizia, isso é o que Jesus disse, dá a César o que é de César. Agora, aí, irmãos, vem um negócio nesse assunto, que nós já, quando se fala nisso em várias pessoas, aí vem um com opinião, vem outro com outro, vem outro com outro, vem outro com outro. Tá, tudo bem. Eu quero ficar com o que está aqui na mensagem. Amém. E não quero também ficar me justificando para errar. Eu penso assim que alguém diz, pastor, mas e quando, por exemplo, e quando a gente vai viajar daqui para Goiânia?
e você tem que ir então a 80 por hora daqui a Goiânia, você vai gastar 3 dias viajando a 80 por hora. Devagarzinho. Sabe o que eu penso em tudo isso, irmãos? Não é só 80 por hora daqui lá, tem faixas permitidas 110. Mas sabe o que eu penso nisso? Se você tiver o Espírito Santo, se eu tiver o Espírito Santo, você tem temor em tudo que você vai fazer. Você nunca vai abusar das coisas. Sabe? Eu não condeno ninguém se a placa está dizendo de 80 e o irmão está andando a 100. Eu não sou um que fica ali, ó irmão, ó a placa aí, ó o comandando isso. Não. Agora, sim, há abusos. Claro, você vê, nossos carros hoje são carros potentes. Hoje um carro aí pode ser antigo, ele é um motor bem mais forte do que aqueles carros lá, da sua época ali. Alguns. Então o que acontece? Há abusos. O anjo de Deus não é obrigado a ficar comigo dentro de um carro a 150 por hora, conversando só com a mão no volante, dando risada, aquela coisa, 140, 130, fazendo curva que nem um doido, e para lá e para cá, e aquela coisa toda. Eu acho que o Espírito Santo tem que sair da gente para a gente fazer um negócio dele. Não pensar assim, poxa, mas o irmão está do meu lado, se eu quero me matar, então eu deveria sair sozinho. Só sozinho, então põe 300 na BR lá e daí pronto. Se fechar, está só eu. Mas a gente tem alguém inocente do nosso lado, está ali confiando no nosso volante, então a gente deveria ter senso, né? Ter senso. Não, tudo bem. A lei fala para nós andar dentro da cidade a 30 por hora. Eu pergunto, quem consegue obedecer isso? Sabe o que é 30 por hora? É uma bicicleta, a velocidade é que a bicicleta passa aqui. Assim. Quem consegue andar a 30 por hora? A gente arranca aqui, já sabe, dá 2 toques, está ali no começo da cidade ali. Ué. Mas nós deveríamos, irmão, pensar nisso aqui. Ó. Pensar, refletir, sentar no nosso carro, pensar e pedir a Deus, Senhor, então se eu estou exagerando, se até aqui eu estava faltando com isso, que eu possa ter mais cuidado. Amém. Que eu possa sair mais cedo para não vir ligeiro. Se eu for num encontro, o encontro lá começa na terça, às vezes a gente sai 2 dias antes, vai devagar, fura o pneu, aí você sai em cima do horário, estourou o pneu, aí a hora corre mais, meu Deus, agora vai começar, e daí você troca o pneu correndo, sobe no carro e laço nele. E a ultrapassagem doida, e aquela coisa sem visão, não vê, arrisca, e aquela coisa toda, quem está ali no banco tem que ficar daquele jeito lá, né? Ai meu Deus. Que é isso? Eu acho que dá para nós melhorar nisso, né? Amém. Dá para nós dar uma melhorada nisso, pensar nisso, botar o cinto de segurança. Nós sempre temos falado, né? O cinto de segurança não é só para a polícia não multar a gente, é para a gente não quebrar o nariz mesmo ali, ó. Uma freadinha que você der, dá uma freadinha bem devagarzinho, não precisa ser brusca não. Fica assim olhando para os lados assim, dá uma freadinha, só dá uma pegada assim. Você vai ver que beleza você ficar com o narizão desse tamanho assim. Só uma pechadinha ali, pá! Que beleza, né? Chegar na igreja no outro dia com aquele narizão bem grande. O que aconteceu? É que eu estava sem cinto, né? Estava sem cinto e pensei que não ia ter polícia, né? Mas já diz o nome, cinto de segurança. Se dá uma freada brusca, o cinto te trava ali. Vai doer às vezes um pouquinho aqui, mas aqui a parte mais forte que você tem no corpo é os seus ombros, a sua caixa aqui, ó. Então ele vai segurar você ali, né? Amém para isso? Amém. Vamos pensar nisso, né? Nós temos família, andamos com irmãos, o diabo não está a nosso favor, que Deus possa sempre nos guardar nessas estradas. Amém. Então o Mombrano diz, se você estivesse ali e aquele carro descesse a 90 por hora, você sairia daquela autoestrada o mais rápido que você pudesse. Você pularia, escorregaria, faria qualquer coisa para sair da frente daquele carro violento. Não é assim?
Ó, deixa uma mãe ver uma criança para fora do portão. Eu vejo que aqui em Itá, as crianças, os vizinhos, tudo aí, eu vou falar por mim, né? Vocês não contam para os vizinhos. Mas eu vejo assim que o pessoal confia demais. A gente vê criança atravessando rua, bicicleta, aquela coisa arada, ir para lá e para cá. Não, a nossa cidade é calma. É calma, irmãos. Mas tem carro toda hora. Olha, às vezes as motos, a gente que passa aqui na frente, essas motos, nós temos que vigiar. Abrir o olho, ver o perigo lá na frente. Olha o perigo ali, ó. Eu tenho que ter visão do perigo. Amém. Que tal? Meu Deus, esses dias eu vindo com o carro bem devagar ali, praticamente quase parar, o menino atravessando ali de bicicleta, devagarzinho, dando risada, aquela coisa. E se ao pá vem uma pessoa bêbada e sem, não está nem enxergando a estrada direita, pá. Né? Então o Mombrana falou, né? Se você visse o carro vindo correndo, você pularia, escorregaria para o lado, sairia da frente para ele não te bater. Faria qualquer coisa. Esta é a maneira que o pecado deveria ser para o cristão. Porque o pecado está associado com a morte. Quando o pecado estiver vindo, logo que você vir o pecado em qualquer forma, pule dali, saia dali, se afaste dali. Não importa o que você tenha que fazer, se afaste da aparência do mal. Porque, recorde, se associar com o pecado é morte. Não significa que você vai pecar e vai morrer fisicamente. Mas sabe por que é morte? Porque o pecado te separa de Deus. Agora, não é o que o Mombrana disse? Quantas pessoas, abraçou a televisão e se afastou de Deus? Morreu. Quantas pessoas estão agarradas hoje na internet, nas coisas, e se afastou das coisas de Deus? Está morrendo. A vida está se esvaindo. Está acabando, está morrendo. Você vê que a pessoa, não estou dizendo aqui, eu estou muito feliz com a forma que os irmãos têm cantado, louvado a Deus, glorificado a Deus. Mas a pessoa começa a morrer, então ela vai cantar, parece que está morto. Parece uma coisa morta, assim. Não dá conta. Parece que entra na igreja com os pés arrastando, assim. Sabe o que é aquilo? É porque a morte está pegando a pessoa, devagarzinho. Não tem aquele negócio que Davi dizia assim, alegrei-me quando sai, vamos na casa do Senhor. Aquela vida dentro, sabe? Acordar de manhã, tomar banho, arrumar o cabelo ali, lavar o rosto e saber, estou indo lá ouvir a palavra, cantar, louvar a Deus. Glória a Deus. Não vim resmungando já e, meu Deus, que sono. Trabalhei a semana toda e aquela coisa. Nós não recebemos nada do culto quando nós chegamos numa atmosfera assim. Acorde de manhã com esse hino favorito aqui. Quando você levantou da cama, que você botar o pé no piso assim, feche seus olhos e diga, então minha alma canta-te, Senhor. Amém, Senhor. Quão grande és tu. Amém. Aleluia. Graças. Eu vim resmungando, que sono, que coisa. E nós temos que cuidar aqui na igreja, isso é com nós aqui. Nós temos que ir assim, irmão. Se o irmão João levanta ali para arrumar uma tomada ali, não precisa tudo nós olhar. O pastor pregando aqui, não olha lá, ele arrumando a tomada. Alguém levanta para ir no banheiro, todo mundo olha para ver quem está passando ali. Não deixe nada tirar a tua atenção. Dá um barulho, um estralinho de um copo d'água. Quem será que está tomando água? Mas o que isso vai importar? Não é? Alguma coisa, quando cai um negócio lá atrás, eu já olho lá, ver o que aconteceu e perco toda a linha do Espírito que está ali na frente. Aí depois, por isso que daí a pregação continua, a pessoa começa, né? Olhar para o chão, olha para o lado, tudo, como que dizendo assim, meu Deus, né? Será que vai demorar muito? De vez em quando dá uma espiada ali no relógio, tudo. Isso não pode acontecer com a gente. Na hora de cantar, cante, entra no Espírito, louve a Deus. Na hora de ouvir a pregação, o pastor Ivaldo falou uma coisa no encontro que eu achei muito bonita. O pastor Ivaldo disse assim, pregue junto comigo. Eu estou pregando aí, você prega aí no banco. Nessa hora vocês podem ser mulher pregadora. Prega aí para vocês aí dentro, começa a pregar aí dentro.
aquilo ali é verdade, ó. E isso que ele está falando ali, e você começa a pregar junto dentro de você. Assim você é abençoado no culto. Amém, Senhor. Agora alguém levanta para ir no banheiro, o irmão levanta para mexer com a cama, todo mundo. Aí a hora que volta para pegar o assunto, ela não entende direito, não pega mais direito. Então, lá vem eu com a minha chatice, né? Mas isso é bom para a nossa alma. Amém. Não espere para ver o que ele fará. Não espere para ver se o carro vai bater. Saia da frente dele. A própria aparência do mal, afaste-se daquilo rapidamente. Quando você ver uma tentação se aproximando de um pecado, você sabe, se há algo errado, aquilo é morte. Aquilo está te espreitando, vem? Então se afaste disso tão rápido, o quanto você se afastaria de um automóvel se aproximando a 90 milhas por hora, vem? Você desejaria se afastar dele imediatamente, para fora do caminho. Pule, escorregue, corra para qualquer lado. Simplesmente se afaste disso. E como é que nós sabemos que nós temos vida? É porque nós odiamos o pecado. Agora você vê que a morte, ela é uma palavra que ela tem dois sentidos. Porque a Bíblia diz assim, nós que estamos mortos para o mundo. Você está vendo? Está entendendo? Nós estamos mortos para o mundo. Sabe que a palavra morte não é tão ruim? Nós estamos mortos. O mundo olhou para mim, olhou para você e viu nós sepultados. Ué, essa mulher morreu para nós que somos mundanos. Cadê ele, aquela mulher? Onde que está aquele homem? Eles morreram. Por quê? Por que a gente não vê mais ela com short? Por que a gente não vê ela mais com um brinco? Por quê? O que aconteceu com aquele homem que a gente não vê mais ele aqui dentro do bar? A gente não vê mais ele nas rodinhas por aí de amigos falando besteira e coisas. Sabe o que aconteceu? É porque ele morreu. Porque ela morreu. Ela foi sepultada. Ele foi sepultado. Aleluia. E ressuscitado em Cristo. E hoje sim, hoje nós vivemos uma novidade de vida, uma nova vida. Nascemos de novo. Por isso que o Mombrana diz, quando o diabo vir te acusar daquilo que aconteceu lá no teu passado, você diz, ó, aquela mulher lá está morta. Aquele homem lá que fez aquilo lá, ele está morto, ele não existe mais. Amém. Aquela mulher que usou aquelas roupas lá, eu bato nisso de novo. Para mim é um opróbrio ter dentro de casa uma irmã ter foto quando usava a calça comprida. Para mim é um opróbrio, traz espírito. Por quê? Você vai estar olhando a foto de uma morta. Aquilo lá é uma morta. Você tem que carregar lá no quadro da sua parede uma foto de você que pede para o irmão lá, bate uma foto lá de trás quando eu estiver tomando a ceia, que eu quero botar lá no pôster da minha casa, lá na parede lá. Aquela ali é a foto da viva. Graças a Deus. Mas que tal ainda olhar um álbum de foto lá, a pessoa lá ainda com a garrafa de cerveja na mão lá, e ainda tem gente que acha bonito isso. Ah, pastor, sabia que eu bebia tantas, sabia que eu fazia tantas, o que eu quero saber daquele defunto? Eu quero saber é dessa pessoa viva hoje, Aleluia. Eterna hoje. Amém, Senhor. Põe fogo, procure lá, dê uma observada onde estão aquelas fotos lá. Digo, ó, essa aqui é uma defunta, não quero saber dela. Vou jogar fora, esse aqui é um defunto. Vou rasgar, vou jogar fora. Acabou, eu não quero ter nada, lembranças lá do meu passado. Você acha que se desse tempo para aquele ladrão voltar lá, ele queria depois ficar lembrando dos roubos que ele fez e aquela coisa toda, relembrando aqueles assuntos e tudo? Não, aquilo não estaria. Aquilo era uma pessoa que tinha morrido. Faleceu, morreu aquela pessoa lá. Hoje estamos em nova vida. Amém. Amém? Agora, falando agora sobre a morte, eu penso que ficou bem entendido, né?
Morte não é a morte física. Essa morte física é chamada de morte porque a pessoa sai daqui. Mas morte é se separar de Deus. Morte é não ter o Espírito Santo. Morte é não ter nascido de novo. Morte é ainda dentro do coração ter desejo das coisas do mundo. Isso que é morte. Porque aí a pessoa está se separada da presença de Deus. Agora tá. E a vida, pastor? O que é a vida? Ó, aqui, ó. Ele também pregou essa mensagem aqui, ó. A mensagem vida. O que é vida? Como o Brana fala nessa mensagem, nós não vamos alongar muito o nosso tempo. Mas ele fala nessa mensagem aqui que um jovem pega sua namorada, passa lá, compra uma cerveja, coloca o seu braço ao redor dela, toma a cerveja, dá a cerveja para ela tomar e os dois gritam: isso é que é vida. As pessoas entram dentro do carro, tem uma mansão, tem dinheiro, então eles vão lá para a praia, colocam, se assentam numa cadeirinha lá de praia e olham o mar e aquele monte de gente nu e tudo, comem alguma coisa e eles dizem assim: isso que é vida, isso que é vida. Outros estão lá no baile, dançando para lá e para cá, e se abraçam e se alegram e dizem um para o outro: isso que é vida, isso é que é vida. É isso que é vida mesmo? Será que a palavra vida não perdeu o sentido também? Não, isso é que é vida. Contando dinheiro, né? Nota de 100, chega a coçar assim, e conta, e não para, e não, eu tenho dinheiro, e conta. Isso é que é a vida. É mesmo isso que é a vida. É isso que é a vida. O Brana fala assim, aqui, deixa eu achar aqui. Está no começo. No Salmo, ele leu aqui, o Salmo, deixa eu ver se é o 22, que ele cita aqui. Davi falou uma coisa surpreendente. Porque a vida, a pessoa pela sua vida, ela faz qualquer coisa. Amém. Se você precisar de um transplante de um fígado para você viver, você é capaz de vender sua casa, seu carro, tudo para você ter um fígado, porque você quer viver. É a sua vida que está ali. Se o seu coração estiver ruim e você puder fazer um tratamento e alguém dizer, ó, se você não fazer o tratamento, você vai viver mais 6 meses. Mas se você fazer, você vive mais 30 anos. As pessoas fazem financiamento com os bancos e tudo. Os parentes se ajuntam, fazem jantar beneficente, coisa. Porque a vida da pessoa é a coisa que ela mais tem, é de preciosa, é a sua vida. Por isso que nós tínhamos, irmão, eu digo por mim aqui, ó, se tratando agora da vida física, nós tínhamos que tomar muito cuidado com açúcar, com o que nós estamos comendo. Nós estamos às vezes exagerando demais, nós não estamos pensando amanhã depois uma diabetes aparecer, a pressão alta aparecer, e problema de rim aparecer, e tanta coisa aparecer. Tomamos água lá uma vez por semana, e tudo, e suco, e refrigerante, coisa e tal. É a sua vida física. Se você falecer de uma coisa assim, tudo bem, se você é um cristão, você vai estar ali na glória, né? Mas você poderia, às vezes, viver uma vida muito melhor aqui, ué. Não é verdade? A coisa mais triste que tem está aí furando o dedo para ver glicose todo o tempo e coração. Para quê? Para que azeite nas coisas, azeite? Esse é um cristão cheio do azeite. Só que não é o azeite da Bíblia, é o azeite de soja. É um cristão cheio de azeite. Essa é a virgem que tem o azeite. Mas é o azeite de soja lá no mercado. Não é o azeite do Espírito Santo. E azeite, açúcar e coisa toda. Você já parou para imaginar como que é o estômago, como fica por dentro aquela coisa? E mistura aquilo, e comemos aquilo. Um dia eu brinquei com o irmão, né?
nós estávamos trabalhando juntos lá na empresa, e a empresa pagou um almoço lá no restaurante para nós. E o homem foi lá e trouxe um granito, né? E aquilo é uma tentação, né? Aquela faixa de gordura assim, assadinha, aquele negócio acima e embaixo, né? E o irmão pegou e botou o garfo naquela gordura assim, pá! E disse assim, me vê só o granito, só a gordura. Ele tirou um lasco daquela gordura inteira, de cima e embaixo assim, e botou no prato dele e já cortou ali. E começou, eu olhando aquilo, escorria aquela gordura assim, né? E eu brinquei com ele, né? Falei, meu Deus, tua esposa tão nova para ficar viúva, irmão. Ela vai casar de novo, ela tem direito, é a Bíblia. Se você morrer, ela vai casar. Eu falei para ele, você não se importa com isso? Mas eu, falando sério, mas com vontade de rir, né? Não, o que você está fazendo, homem? Você está diminuindo teus dias aqui. Isso aí está indo tudo para a tua veia, tá? Tuas veias estão entupindo, entupindo, entupindo. Uma hora dessa você vai subir uma escada aí, a hora que sobe a escada, teu coração vai dar uma bombada mais rápido, que é o normal, ele vai acelerar. Aí tuas veias estão entupidas, teu coração vai trabalhar para mandar o sangue, trabalha, de repente as veias entupidas, ele não aguenta e pum. Aí, lá vai nosso irmão para o céu, né? Vai para o céu. Mas ele poderia viver muito bem aqui, muito melhor aqui. Ué. Porque a nossa saúde é a nossa vida. Né? Se nós pensássemos um pouquinho nisso, nós teríamos mais cuidado, irmão. A Bíblia fala, por que você gasta o dinheiro naquilo que não é pão? Aquilo que não é pão. Se nós for para comer uma salada orgânica, e nós lá, não, mas esse pé de alface orgânico está R$2. Não, o que é isso? Está muito caro. R$2 está muito caro. Aí vai lá e compra um litro de coca por 10, um litrão de coca assim, ó, tomando aquilo ali, meu Deus, trazendo até problema no cérebro, na coisa. Ninguém sabe o que está por detrás dessas peles e osso aí, ó. Infecções escondidas, pus, tanta coisa escondida ali dentro. Agora, essa é a vida física. Essa é a vida física nossa. Açúcar e nada de tomar água, né? Aquilo vai empedrando lá dentro, vai empedrando. E pedra, e sal, tudo é pedra que está indo para dentro. E sal, e açúcar, e trigo à vontade, né? Eu sou um que eu e o trigo temos um relacionamento especial. Eu gosto muito de pão. Isso é uma coisa difícil para mim. Minha esposa faz pão caseiro lá. E eu e o irmão Oscar e o irmão João comemos tudo, né? O irmão Elvis também. E nós tínhamos que cuidar com isso. Não tem ninguém aqui é de idade avançada. Aí a gente pensa, mas Jesus está vindo logo, e nós cremos mesmo. Mas e se ele tardar 15 anos? Eu vou querer estar aí com o negócio, tomando remédio para tudo quanto é coisa. E remédio para pressão disso, remédio para pressão daquilo. Vamos nos cuidar, né? A vida nossa tem que ser amada por nós. Amém. Sabia? Ame a sua vida. Se você sente prazer de pegar uma cadeira, tirar o seu chinelo e botar ali na pedra um pouquinho, aquilo vai te dar prazer na sua vida, faça isso. Ame a sua vida. Se você sente prazer de ir ali no mato, sentir o cheiro do mato um pouco, aquilo vai te fazer bem, vá ali, dê uma caminhada, ame, viva a sua vida com amor. Amém. Não esqueça, Deus não colocou você aqui só para você trabalhar e esquecer que você tem que viver um pouco. Você tem que dar risada às vezes, tem que sorrir. Você sabia que dar risada é uma coisa muito boa para a saúde? A gente tinha que rir não sei quantos minutos lá por dia. Isso faz bem para os nervos, faz bem, tira estresse, né? Isso é muito bom. Às vezes é bom, a gente faz até uma piadinha com o irmão, um negócio assim que não seja maldoso, né? Ontem o irmão João riu de mim lá, que não foi pouco não, até achei que foi muito. Ele passou da cota, né? Mas é gostoso, como é bom, nós ali, né, irmão Luiz? Dando risada, aquele bom espírito, uma hora paremos todos dentro d'água, falando das coisas de Deus ali. Isso faz bem para nós, irmãos.
Nós temos que parar com coisas assim que estão acabando com a nossa saúde e viver um pouco. É verdade. Pegar um sábado, ó, nesse sábado eu não vou trabalhar, não vou fazer nada, esse sábado eu vou pegar minha família, vou ir num lugar aí, vou dar uma caminhada, vamos viver um pouco, vamos tomar um chimarrão em num lugar diferente, fazer alguma coisa assim, para nós escapar um pouco a pressão, para nós viver um pouco melhor. É semana após semana a mesma coisa, a mesma rotina, e mulher só na panela e limpando casa, e panela e limpando casa, e homem só serviço e serviço, e quando vê, se encontra num corredor, é que nem dois carros se fechando de frente. E já dá uma briga de lá e briga de cá e tudo, mas por que isso? Por que não parar um pouco? Espera aí, vamos tirar um dia para nós dar uma descansada, vamos fazer alguma coisa diferente, vamos viver um pouco. Amém. Vocês acham que isso entristece o Espírito Santo? Só agrada o Espírito Santo. Amém. Porque a Bíblia diz que o nosso corpo é um templo do Espírito. E a Bíblia diz que quem destrói esse templo será destruído. Destrói com cigarro, destrói com a cachaça. E quem destrói é só acumulando coisa nele também. Com a má alimentação, com estresse, com a coisa, com a rotina. Eu estou para falar numa escola aqui sobre a rotina, sabe? Já adiantei um pouco hoje. Eu quero falar um dia um pouco melhor sobre isso, sobre rotina. Ficar sempre a mesma coisa, sempre a mesma vida, sempre aquela mesma coisa. Isso gera estresse. E o estresse mata. O estresse é a doença da era de Laodiceia. Todo mundo está estressado. Uma coisinha que uma criança faz, às vezes a gente podia conversar com ela, já bate. Estresse. Uma coisinha que às vezes a gente não precisava nem levar, já temos que dar uma resposta. Estresse, estamos cansados demais. A nossa cabeça está cheia de coisa. Temos que cuidar com isso, temos que dar uma aliviada. Como nós voltamos alegre dali ontem. Meu Deus, aquilo para mim foi um presente de Deus que aconteceu ontem ali. Voltemos animados, felizes, dormia bem, dormia a noite toda, acordei um pouquinho, orei meio preguiçoso essa madrugada. Dei uma orada assim, orei um pouco e parece que a cama estava boa, já deitei de novo. Mas que coisa boa, acordar de manhã assim, feliz, em paz, tranquilo. Isso é a vida. Amém. Agora, uma vida dessa assim, Davi diz que achou uma coisa melhor do que essa aí. Davi disse isso para Deus. Davi disse assim, ó, a tua benignidade é melhor do que a vida para mim. Mas espera aí então. Parece que a palavra vida, depois que Davi disse isso, parece que a palavra vida mudou para nós. Porque todo mundo ama a vida, luta pela vida, faz qualquer coisa por essa vida. Davi olha para Deus e disse, a tua benignidade para mim é melhor que a vida. Não, espera aí então, lembrando disso, vamos ver o que está acontecendo. Agora, não há nada parecido melhor do que a vida. O que poderíamos considerar nessa manhã melhor, que seria melhor que a vida? Mas Davi disse, a tua benignidade é melhor para mim do que a vida. Agora, gostaríamos de saber então, a palavra vida deve ter um significado composto, mais do que um, né? Deve significar mais do que uma coisa. Vida, ela mesma significa uma existência. Vida significa uma existência. Agora, guarde isso. Existência. Se a tua benignidade é melhor que a vida, o que poderia ser melhor? Sabe por quê? Davi entendeu as duas vidas. Davi entendeu essa vida aqui e Davi entendeu a benignidade de Deus, que é a vida eterna. Amém. Então ele disse, a tua benignidade é melhor que essa vida. Por quê? Porque na tua benignidade eu tenho a vida eterna. Amém. Essa minha existência aqui, ela pode acabar a qualquer momento. Um dura 70, 50, 90, 100. Né? Tem a mãe de um irmão que eu atendo lá, o irmão do Evalino, tem 89 anos. A mãe dele durou 112 anos. 112 anos ela durou. Ele contou para mim. Família assim de longevidade. Mas ela acaba essa vida aqui. Então Davi olhou e disse, ele entendeu, ele teve essa revelação. A tua benignidade
é melhor do que a vida. Porque ele entendeu o quê? Porque só Deus tem vida eterna. Só Deus tem a vida eterna. E se pudermos captar isso corretamente agora, será fácil vermos o grande quadro de Deus colocado na nossa frente. Como que um dia, tudo que não é de Deus desaparecerá, perecerá e irá embora. Isso aqui daria para nós pregar agora um pouco. Tudo que não é de Deus um dia vai desaparecer, vai acabar e vai embora. Tudo. Agora, por quê? Porque tudo que tem um começo tem que ter um fim. A árvore nasce, cresce, morre. O animal nasce, cresce, morre. Ele tem um começo, ele tem um meio e ele tem um fim. O ser humano sem Deus é assim. Ele vai nascer, vai viver e vai morrer. E acabou. E aí tem aquela cerimônia, né? Então, vai perecer, vai acabar, porque não tem Deus. Agora, o que não tem um começo, nunca vai ter um fim. E Deus nunca teve um começo. Ele é eterno. Ele nunca vai ter um fim. Amém. E se você nasce desse Espírito de Deus, você se torna eterno. Amém. Então você nunca vai ter um fim. Você nunca vai acabar. Você nunca vai terminar. Você vai viver de eternidade a eternidade com Deus, com Jesus Cristo. Amém. Agora, você não vai viver numa nuvenzinha lá, não. Você vai ter um corpo mesmo. Você vai ter uma mão para pegar. Amém. Você vai ter uma boca. Você vai ter. Nós não vamos ter coisas que nós temos aqui, mas nós temos um corpo lá. Amém. Aleluia. Sim, e você vai viver eternamente, sem morrer. Agora, isso que é vida. Amém. Agora nós podemos entender o que é a morte e o que é mesmo a vida. Correto? Vamos terminar com isso aqui. Agora, tudo que teve um princípio tem um fim. Não há nada que já começou que não vai ter um fim. Mas algo que não teve princípio não tem fim. E somente Deus é o único que nunca teve um princípio. Ele não teve nenhum começo de dias, nem um fim de anos. E, portanto, temos que nos tornar parte de Deus através do nascimento para vivermos e termos uma existência eterna. Aí, né, se nós tivéssemos tempo, eu ia falar nisso. Aí você lembra lá do Jim e do João. Né? O João, né, que era o pobre, não tinha vários sapatos, roupas caras e tudo. E o Jim, às vezes eu confundo os nomes, vocês conhecem a história. O Jim ele era dono lá das ações do banco, ele era rico, tinha muito dinheiro. Mas a esposa dele dormindo fora de casa, chegando no outro dia, não tinha nenhum filho, porque ela não queria estragar o seu corpo. Ela queria botar me perdoe falar assim, ela queria botar esses sutiãzinhos, que é para os homens cobiçar elas, para deixar elas assim, que nem uma toura mesmo. Ela queria andar daquele jeito, e aquilo ali estava matando o marido dela. E o João, com o chapéu de palha, chegou lá, sabe, a camisa tudo meio arremendada, tudo. Mas quando um amigo chegou perto do outro, um estava na morte, o outro estava na vida. E parecia o contrário. Parecia o João com o chapéu de palha, parecia assim, se ele morrer, ele não tem nenhuma terra para enterrar ele. O outro só levou ele naquela janelona grande da sala, puxou toda aquela cortina assim, ó, e mostrou aquele campão, aquela ferrovia lá, disse, ó, eu sou dono de tudo aquilo lá. Parecia que alguém poderia dizer assim, isso é que é vida, isso é que é vida. O outro não tinha nada, tudo, mas ele disse, sabe, irmão, o irmão perguntou para ele, você ainda é diácono lá naquela igreja? Lá da roça onde nós íamos? Ele falou, sim, eu e minha esposa temos tantos filhos, sou diácono lá, continuamos lá cantando aqueles velhos hinos e tudo. Aí o irmão rico disse assim, eu daria tudo que eu tenho, tudo, daria minhas finanças no banco, daria tudo, para mim sentir aquela paz
que eu sentia quando nós descíamos de pé no chão, quando nós descíamos de pé no chão e íamos lá na igreja e cantávamos aqueles velhos hinos. Quem que tinha vida ali? Aí vem o profeta e diz: um homem não pode ter, às vezes, nem um pé de sapato para ele usar. Mas se ele tem essa vida eterna, se ele tem um novo nascimento, ele acorda cantando as melodias. Amém, Senhor. Ele acorda assim com aquela alegria, aquele sorriso no rosto, faceiro, animado, vai trabalhar. Vocês pensam assim, irmãos, mas eu sou uma empregada doméstica, mas eu sou uma mulher, coitada de mim, não tenho dinheiro nem para me comprar uma saia nova, uma roupa nova para mim. Mas agora, olhe para o que você tem dentro de você. Oh, amém. Nós aqui, nenhum de nós tem condição de nada, somos um povo pobre, o profeta disse isso. Mas olha o que nós temos dentro de nós. Amém. Nós temos a vida, Aleluia. a vida sem fim, a vida eterna. Nós não estamos na morte. O que você preferia? Estar nessa hora andando com um saltão alto lá no centro? Morta. A Bíblia diz, a que vive em deleites, vivendo está morta. Andando lá no centro, todo mundo te olhando, você sair de um carrão, um caminhonetão, com um salto alto, com um vestido brilhante, e você está morta, separada de Deus, morrer e ir para o inferno. Eu prefiro sim, fazer que nem Moisés, andar com aquele povinho amassador de barro. Graças a Deus. Moisés podia ser o próximo faraó, ser um homem importante, ser um chefe da coisa. Ele olhou aquele povinho lá amassando barro, apanhando e tudo. Algo dizia dentro do coração dele, mas aqui dentro da minha veia está correndo o mesmo sangue daquela gente. Eu sou um deles também. Ele largou o trono para viver com aquele povinho. Eu prefiro viver com vocês, irmãos. Eu prefiro viver com você, com o povo pobre, mas que tem essa vida dentro. Que tem uma linguagem de Cristo dentro da sua boca, que tem pensamentos celestiais, que um dia vamos se encontrar tudo lá, do que andar com essa alta sociedade. Que graça tem andar no meio de um monte de defuntos? Que graça tem viver festando no meio de defuntos? Alguém me pergunta um dia, falou uma palavra esquisita, zumbi, né? É o morto que morreu e fica andando vivo lá, assustando as crianças. É o zumbi. Está cheio de zumbi andando aí, gente. O zumbi está na política, o zumbi está na loja, está o zumbi no mercado, está aí por todo lugar. É os morto-vivo, sem Deus. A pessoa que está separada da palavra, ela está morta. Mas, se eles quisessem, se eles dessem uma olhada nisso aqui, Deus pode levantar o morto lá na sepultura. Por isso que a Bíblia diz, desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Deus despertou nós desse sono que nós estávamos mortos e hoje nós fomos ressuscitados. Temos a vida eterna. Aleluia. Amém? Vamos ficar de pé, vamos terminar. Tínhamos aqui ainda mais coisas, mas nós vamos terminar com isso aqui. O último inimigo que vai assolar a igreja agora é a morte, espiritualmente falando. O último inimigo que vai assolar a igreja é a morte. A morte está tentando pegar os cristãos. Então ele fala, a morte espiritualmente falando. Você vai descobrir se um dia a morte querer te pegar, essa morte espiritual querer pegar você, você vai descobrir se ela está te pegando ou não. Sabe como você descobre? Quando você não lê mais a mensagem, você não tem mais amor para ler uma mensagem, para pegar uma Bíblia, você não gosta de parar e escutar um culto, você vem no culto assim meio obrigado, pode saber, a morte está te arrodeando. Agora, quando você sabe quando que você tem vida, não é quando você está pulando dentro da igreja, saltando, não. Sabe quando você tem vida? É quando você está cheio de problema, mas tem alguma coisa dentro de você que não deixa você parar. Você está firme no caminho de Deus. Isso é vida eterna.
Amém? Amém. Senhor nosso Deus, Ô Pai que querido, o Senhor possa vivificar nos nossos corações ô Deus, a vida e a morte, Senhor. Nós podemos entendê-las hoje de uma forma diferente, ô meu Deus, tanto a vida quanto a morte. ô meu Deus, Vida não é andar no prazer desse mundo, ô Senhor, e morte também não é só fisicamente. ô meu Deus, Quando a filha lá de Jairo ô estava, Senhor, tinha falecido, estava morta naquela cama fisicamente, o Senhor entrou e disse: a menina dorme, ô meu Deus, vou despertá-la. ô Senhor, Quando Lázaro estava dentro da sepultura, o Senhor disse para a sua família: Lázaro, meu amigo, está dormindo, ô meu Deus, mas vou despertá-lo. ô Senhor, E gritou e disse: Lázaro, sai para fora. ô Senhor, E acordou do sono. Ó Deus, Paulo, irmão Brana e todos os apóstolos estão dormindo hoje no pó da terra. ô meu Deus, Seus corpos estão ali, eles estão vivos lá naquela dimensão, Ó, festejando a vida. Mas Deus, um dia essa voz vai chamar eles também. sim, Senhor Deus, Aleluia. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. ô meu Deus, Depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados. aleluia, Transformados num abrir e fechar de olhos. ô meu Deus, A encontrar o Senhor nos ares. sim, Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. ô meu Deus, Em nome do meu Senhor Deus. Jesus Cristo. Amém. 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 Irmãos, nós estamos saindo agora de viagem. Estarei indo para Lages e vou estar participando do culto hoje à noite lá com o pastor Valdir. E se Deus quiser, na quarta estaremos de volta. Hoje à noite, à tarde, às 6 horas, o Maurício Carlos vai estar pregando para nós. Eu creio que ele está aqui para pregar para nós nesse dia sobre uma direção de Deus. Vem para o culto, dê toda a atenção, entre no Espírito, né? E depois o irmão Emerson vai estar auxiliando o senhor no que precisar depois, pouso, tudo aí, né? O que precisar. E eu vou precisar também de alguém para levar depois o irmão João, Carmanju, em casa depois do culto, e os irmãos combinam aí quem pode fazer isso pela gente. Tá bom? Amém. Orem por nós, levantem as mãos no culto à noite por nós. E eu não creio que estou indo lá simplesmente a passeio. Também, se fosse só para isso, não iria, né? Eu creio que há um propósito de estarmos indo lá e que Deus possa cumprir esse propósito. Amém. Nosso Pai lá só passear, não adiantaria, né? Então, que Deus tenha um propósito, eu creio que Ele tem. E depois nós vamos ver os resultados. Amém. Amém? Amém. Que Deus vos abençoe. Então, os irmãos vão estar almoçando, nós não vamos ficar com o almoço, que se eu ficar com o almoço eu chego lá muito em cima do culto e eu quero cuidar na velocidade. Então eu prefiro sair agora, devagarzinho, 3 horas, 4 horas, já estamos por lá, se Deus quiser, né? Amém. Amém? Então, abençoemos um ao outro e até à tarde, né? Se Deus quiser. Amém. Deus, graças.